Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma análise especial. Hoje falaremos aí sobre as ações de VEG 3, há 3 anos aí parada. E aí, será que agora ela vai, não vai? Vai valorizar, vai desvalorizar? O que será que vai acontecer com esse papel aí esse ano? Nos próximos trimestres, no próximo mês, na próxima semana, no próximo dia, enfim, o que será que vai acontecer aí com esse papel? É isso que a gente vai comentar na análise de hoje, tá bom? Lembrando que este é um vídeo que nós produzimos exclusivamente para os membros do canal. Excepcionalmente aí no mês de janeiro, estou produzindo 2 análises por semana. Uma delas eu deixo em aberto para que vocês que não são membros do canal possam conhecer um pouco do nosso trabalho. Então, no caso, as ações de VEG que nós estamos comentando aí de forma aberta para vocês. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre todos os conteúdos, aqui embaixo tem o Seja Membro, o botão de Seja Membro. Você pode clicar aí e conhecer sobre os 3 níveis existentes. E se fizer sentido para você, você pode fazer parte aí dessa comunidade aqui com a gente também e ter acesso a todas as outras análises especiais que já produzimos e que ainda vamos produzir aí semanalmente, tá bom? Então, vamos lá, não esqueçam do joinha de vocês aqui nesse vídeo para nos ajudar no canal, é sempre muito bem-vindo, tá? E lembrando, tá, pessoal, isso é o que a gente passa aqui, a nossa visão sobre o papel. Qual é a nossa expectativa, qual é a probabilidade de um movimento, qual que é a tendência, seja ela de alta ou de baixa, onde pode gerar oportunidade de compra ou de venda. Então é o que a gente entende olhando aí para o gráfico, tá? Nós não temos nenhum viés aqui com relação a nenhum ativo, até porque nós não temos posição em nenhum ativo, tá bom? Eu não tenho, o Dalton não tem. Nós, infelizmente, temos muitas restrições aí pela APIMEC, o órgão regulador do analista de investimentos. Portanto, nós optamos por não ter nenhum desses papéis em carteira, dos que a gente fala praticamente, que basicamente são todos aí. Então, nós não temos, e por conta disso, não temos nenhum viés, tá? Então, se eu tivesse, provavelmente eu ia querer falar muito bem do papel, ia procurar coisas boas, ou se eu quisesse vender, eu ia falar coisas ruins, enfim. Então, é de fato aí o que nós estamos enxergando, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui o vídeo na tela para vocês. Começando aí, então pelo gráfico anual, o que nós temos aqui este ano? A VEG aí caindo 8,53%, então basicamente janeiro aí apresentando queda já de quase 10%. O ano passado a gente teve uma queda de 2,7% no papel, basicamente aí chegou a subir um pouquinho, chegou a subir ali próximo de 11, chegou a cair próximo de 15, fechou ali mais próximo do 0 a 0, tá? Mas olha só, se a gente pegar aqui, foram 3 anos de lado, com alguma certa volatilidade ali no ano de 2022, mas considerando aí o início de 2024, então já estamos indo para o 4º ano consecutivo aqui, dentro de um movimento mais travado, mais lateral aqui. Então, a gente segue dentro de uma tendência de alta de longo prazo, bem clara, inclusive, né? E agora corrigindo aqui, tá? E aí, Kaique, pode corrigir mais? Tecnicamente, sim. O papel nunca testou a sua média móvel aí de 13 períodos, tá? Chegou perto dela. Nos momentos em que chega perto, é a média quem busca o preço, e não o preço que busca a média, tá? Aqui foi onde mais tentou buscar ali a média, tá? Aqui ainda estava um pouquinho mais longe, um pouquinho mais distante, aqui chegou um pouquinho mais perto. Então, assim, se vier, por exemplo, na região dos 21,88, tecnicamente, pelo gráfico anual, tá? Não seria nada absurdo. Inclusive, ainda estaríamos dentro de um grande candle de alta, tá? E aí, provavelmente, a hora que eu falo esse nível de preço aqui, a galera fundamentalista já vai à loucura, né? Nossa, impossível o papel buscar aí os R$21,90, R$22. Nada é impossível na bolsa, tá, pessoal? A gente viu aí as ações de Magazine Luiza saindo de lá da casa dos R$100 e vindo parar aí na casa de R$1,18, tá? Então, assim, nada é impossível na nossa bolsa, tá? E eu não estou torcendo, mais uma vez, para o papel cair, tá? É o que eu estou falando tecnicamente. Então, ele poderia vir buscar a média? Poderia, tá? Ah, Kaique, pode também já esse ano fazer isso aqui? Pode também, mas não, tecnicamente, é o menos provável aqui ainda, tá? É possível que a gente tenha pelo menos ainda a perda da mínima do ano passado, ou seja, é possível que a gente ainda tenha aí a VEG sendo apresentada ali abaixo dos R$31,40. Então, nesse momento, ela está sendo negociada nos R$33,75. Então, a gente está falando aí que ela poderia perder mais ou menos aí R$2 do seu valor, né? E
se de fato der continuidade no movimento, poderia buscar o suporte aí na média móvel de 13 períodos do gráfico anual, na região dos R$ 22. Então, tecnicamente, esse é o suporte aí mais relevante, mais próximo no gráfico anual. Kaique, eu tenho posição de compra aí para longuíssimo prazo. Estou falando de gráfico anual. Eu basicamente estou posicionado há muitos anos, não pretendo sair. Se vier nos 22, é um sinal de saída? Não, pelo contrário. Se vier na região dos R$ 22 aqui, é uma possibilidade aí de você realizar novos aportes, porque vai testar pela primeira vez um nível de suporte muito importante e pode apresentar alguma sinalização de recuperação na sequência. Então, a região dos 22, se vier, será muito bem-vinda aí para novos aportes. Onde começa a azedar um pouco o caldo aí, falando de gráfico anual? Só se voltar para baixo da mínima lá de 2020, ou seja, voltar para baixo da mínima do Covid, que seria voltar para baixo dos R$ 11,98, tá? Isso está muito pouco provável de acontecer, principalmente da forma como a correção vem sendo apresentada, tá? Então, inclusive, teria esse suporte aqui inicialmente pela frente. Então, a região dos 22 seria uma bela região para vocês que estão posicionados para longuíssimo prazo, até para quem pensa em dividendos, realizar novos aportes e diria aí com uma mão um pouquinho mais pesada até, tá bom? Falando aqui agora do gráfico quadrimestral, o gráfico aqui de 84 dias. Aqui começa a ficar um pouquinho mais bonitinho, segue dentro de uma tendência de alta, tá? Bonitinho tecnicamente para a gente poder comentar, tá? Segue dentro de uma tendência de alta, gerou sinalização de fundo ascendente. Aqui sim, testou a média móvel de 13 períodos já algumas vezes, tá bom? Gerou a sinalização de fundo, porém não confirmou o pivô de alta, não voltou para cima da máxima histórica, para cima dos R$ 44,95. Caso consiga confirmar aqui este pivô de alta, teríamos aí esse pivô sendo acionado e o alvozinho aí dele, o alvozinho dele seria lá, alvozinho não, né? Alvo. Seria ali, primeiramente, a região do 69,38, seguido dos R$ 90,72. Estou falando que vai buscar em um único quadrimestre? Também não, tá? Mas ativando esse pivôzinho aqui, reforça aí essa expectativa de poder buscar esses alvos nos próximos quadrimestres. Isso nada impede também de poder ter algum quadrimestre em queda aqui no meio deste movimento de alta, tá bom? Assim como a gente também já teve aí candles de baixa dentro de movimento de alta, tá? Se a gente considerar tudo isso aqui um movimento de alta, tem candles de baixa, olha só, aqui também, tá bom? Deixa eu tirar aqui esse alvo. Por enquanto, enfraqueceu um pouco essa sinalização aí de fundo, tá? Porque teve uma nova sinalização de topo sendo apresentada, abaixo aí de um topo anterior, segue aí caminhando para a região da média nos R$ 30,14. Então, falando de gráfico quadrimestral, por enquanto o caminho mais provável, antes de poder gerar essa sinalização de pivô de alta, é sim o suporte nos R$ 30,14, tá? Então, para quem tem interesse em se posicionar para o gráfico quadrimestral, eu ficaria de olho aí se vier mais próximo desse nível de preço. E aí, uma sinalização de fundo sendo apresentada por aqui, me chamaria atenção para compra. Então, você que tem interesse aí, não quero para longuíssimo prazo, Kaique, mas quero ficar posicionado por alguns quadrimestres, eu aguardaria essa sinalização de alta aí sendo apresentada no próximo quadrimestre, tá? Por exemplo, eu não gostaria que já viesse superar a máxima desse de cara, tá? Se vier, é uma alternativa também, 37,30 seria essa aspiração, possibilidade de compra, um stop aí de 18% praticamente, tá bom? Mas eu aguardaria algo mais próximo aí dos R$ 30,13. Segue dentro aí de uma tendência de alta, se a gente considerar que isso aqui que vem sendo apresentado, pode ser ainda uma correção em ABC, tá bom? Kaique, não é um topo duplo aí nessa região para já desmoronar lá, tecnicamente não, precisa perder a mínima desse último fundo nos R$ 22,28 para confirmar esse topo duplo. Então precisaria vir para baixo dessa mínima aqui para falar, olha, agora é topo duplo, pode projetar esse alvo aqui para baixo que o ativo pode sim buscar. Então ainda não tem esse topo duplo aí, tá bom? Simplesmente uma possível correção em ABC sendo apresentada. Falando aqui agora do gráfico mensal, pessoal, aí já falando mais de médio a longo prazo. O ativo aqui chegou a esboçar uma tendência de baixa, foi buscar a média lá do gráfico quadrimestral, na região dos R$ 22,90. Na época eu fazia aqui o radar do mercado, para quem acompanha mais tempo aí o canal, lembra que a sala ao vivo se chamava Radar do Mercado. Eu fazia aí as lives pela manhã também, intercalava lá com o Dalton, na época até que a gente não realizava operações ao vivo, tá? E eu falava para o pessoal, olha, depois dessa confirmação desse pivô de baixa aqui, a chance de poder vir buscar esse nível de preço aqui aumentou bastante. E aí me chamavam de louco, maluco, né? De que eu estava doido, nunca ia buscar esse preço e tudo mais.
E foi, né, pessoal? Então é o que eu estou falando, assim, né? O nunca é uma palavra muito forte para o mercado financeiro, principalmente na parte de ações, tá? Renda variável. O papel veio, bateu num nível importantíssimo de suporte, apresentou um belo repique, mas não conseguiu ali confirmar o pivô, e agora está um pouquinho mais travado aí no movimento de baixa, tentou até esboçar uma reação compradora aqui no mês de dezembro, voltou bem para cima da média móvel de 3 períodos, mas janeiro já começou aí enfraquecendo completamente o que os compradores apresentaram lá em dezembro. Então, se confirmar esse fechamento aqui, a expectativa de poder perder a mínima desse fundo e dar continuidade no movimento de baixa aumenta. Portanto, não vejo possibilidade de compra. Desculpa. Não vejo possibilidade de compra em VEG3 neste momento. Nossa, Kaique, mas você não faz análise especial aí para já só passar a compra para a gente? Não necessariamente, tá? A gente pode aí passar uma análise especial para avisar, de repente, quem está comprado. Olha, toma cuidado, esse papel pode cair mais. Então, de repente, se você quiser realizar seu lucro e lá próximo do suporte você entrar novamente, ou ficar de olho nos suportes que a gente pode mencionar aqui e realizar novos aportes, tá? Então, não necessariamente esse vídeo é só para oportunidade de compra, não. Pode ser aí um aviso também para quem está posicionado, tá bom? Ou quem estava de olho em se posicionar, não percebeu algum detalhe, e a gente pode estar mencionando aqui agora, tá bom? Então, uma nova perda de mínima aqui em fevereiro reforça a expectativa de perder aqui este fundo nos R$ 31,42. O próximo suporte seria a região dos 28,60 e depois lá embaixo a região dos 24,80, tá bom? Ah, Kaique, eu tenho posição, mas eu não queria pular fora, mas eu também não queria ir perder o que eu já ganhei, mesmo que seja 16%. O que eu posso fazer? Bom, se você tiver um certo conhecimento aí sobre o mundo de opções, inclusive hoje faremos uma aula ao vivo aqui sobre opções, você pode usar elas a seu favor aí, tá? Então você pode comprar algumas puts, tá? Apostando aí na queda do papel, tenta comprar umas puts aí com strike mais próximo ali dos R$ 29, um vencimento aí um pouquinho mais longo, de repente uns 4 a 5 meses, tá? Tentando pegar a continuidade aqui deste movimento de baixa, tá bom? Dessa forma, você ganharia aí um pouquinho com as opções, diminuindo aí, de repente, o prejuízo que você teria, prejuízo ou devolvendo, né, a parte ali do seu ganho com as ações, tá? Então, essa seria uma forma aí, tá? Posso fazer uma put spread? Pode também, tá bom? Enfim, posso fazer uma collar para me proteger aqui e se de repente continuar subindo? Pode também, tá bom, pessoal? Pode fazer aí o que vocês quiserem para tentar se proteger utilizando aí o mercado de opções, tá? Mas o viés é um pouquinho mais baixista neste momento aqui, falando de gráfico mensal. Também trazendo aqui as estatísticas para vocês, pessoal, de VEG. Deixa eu só pegar aqui. VEG. Vou colocar na tela para vocês. Trazendo aqui as estatísticas de VEG, é um papel aí que nunca fechou nenhum... deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui. O zoom. Aí, pronto. É um papel que nunca fechou aí nenhum trimestre no negativo, tá? Então o saldo é positivo em todos, tá? Somando janeiro, fevereiro, março, somando abril, maio, junho, todos os trimestres, sempre fechou aí positivo. Contudo, o primeiro trimestre é o mais fraco deles, tá? Então, o primeiro tri aí, janeiro, fevereiro, março, é o mais fraco, tá? Inclusive, um mês de janeiro é o mais fraco de todos também, 10% só de somatório. Tá empatado aqui, foram 10 meses positivos contra 10 meses negativos no histórico aí que eu trouxe, tá? Então, por ser um início de ano aí, né, um primeiro trimestre com um leve saldo mais baixo aí, tá? É possível que a gente tenha aí, de repente, neste ano, as estatísticas aí se apertando um pouquinho mais, de repente o mês de janeiro até ultrapassando aí o mês negativo, ultrapassando o mês positivo aqui na contagem, tá? Mas o fato é que seguimos aí com um viés aí um pouquinho mais negativo, né, neste início de ano de 2024, tá bom? Seria natural, inclusive, se viesse alguma correçãozinha aqui próximo dos 28,60, 28,50, um sinal de alta aqui me chamaria atenção para compra aí de prazo maior em VEG, tá bom? Falando aqui agora do gráfico semanal, pessoal, um papel aí que o papel tentou esboçar alguma reação por aqui, respeito a essa região de resistência, de fundo anterior, ali na faixa dos 36,50. A correção aqui foi forte, apesar de apenas 3 candles, pessoal. Olha só, esses 3 candles aqui, eles engoliram aí de candle comprador. Vou pegar esse carinha aqui também, porque perdeu o mínimo. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, que demorou 6 semanas para subir, os vendedores aí
devolveram praticamente em 3, tá? Então, a pressão vendedora aqui foi forte. Ah, Kaique, mas não está segurando aí na média de 200 agora? Não pode gerar um novo sinal de fundo por aqui? Pode, mas ainda segue trabalhando abaixo das outras médias também. Então, também é um sinal de alerta, tá? Não é só porque está nas de 200 aqui, que não, vai respeitar, não vai perder, nunca perdeu, vai ficar acima. Isso pode acontecer, tá? Pode perder aqui. Ah, mas eu não posso tentar forçar uma comprinha aqui? Pode, tá? Se semana que vem se tiver uma sinalização de alta sendo apresentada aqui, é uma possibilidade. O que eu gosto de fazer sempre na venda é, se gerar esse sinal de alta aqui e anular, tá? Seria uma possibilidade aí de vender o papel tentando pegar um movimento de baixa. Então, para quem tem interesse em venda, de repente, em VEG, seria uma possibilidade, tá bom? Inicialmente aí, para quem tem o perfil arrojado, existe essa possibilidade de compra nesse sinal de fundo. Para quem não tem o perfil arrojado, o ideal seria aí a compra acima dos R$ 35,50, R$ 36, tá bom? Principalmente depois de devolver aqui esse topinho descendente que foi apresentado. E por fim, no gráfico diário, o papel está dentro de um repique aí de alta contra um forte movimento de baixa anterior, tem resistência aí nos R$ 34,30, bateu ali, gerou sinal de topo, meu foco seria na ponta vendedora. Então, eu olharia mais para a venda aqui também, falando de swing trade em VEG 3. Só olharia para a compra de swing trade acima dos 34,50, quando voltasse para cima da média de 13 períodos, tá? Então era isso, pessoal, que eu tinha para comentar aí sobre VEG. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma todos vocês. Falamos aí do gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário. A gente vê aí que no longuíssimo prazo realmente é um papel bem resiliente, é um papel bem forte. Quando apresenta correções, apresenta aí de forma mais travada, realmente difícil aí, duro na queda, né? Um papel duro na queda, mas é o que eu falei, né? A palavra nunca é muito forte, então ter um pezinho atrás aí é sempre uma boa, tá? Então, vocês que têm um conhecimento mais prévio aí, melhorzinho, de repente, em opções, vale a pena aí comprar um segurozinho, tá? Nada muito caro, né? E se proteger, de repente, se vier, vale a pena, tá bom? E só olharia para compra mesmo se fosse mais relevante aí para cima da região dos R$ 35, R$ 36, mais uma vez. Do contrário, olharia aí com bons olhos para a região dos R$ 28 a R$ 29 para novos aportes, tá bom? Bom, era isso. Não deixe de clicar aí no joinha para ajudar a gente aqui no canal. E lembrando, esse é um conteúdo para membros exclusivos aqui, então se você gostou, existem outros conteúdos como esse que você pode aí participar aqui na nossa comunidade, tá bom? Então, o botão tá embaixo, é só você clicar em Seja Membro e descobrir um pouquinho mais sobre esses níveis aí, tá legal? Um grande abraço e até a próxima.